2 meses após Otávio ter sido baleado, o médico que orientava o tratamento autorizou um fim de semana no sítio localizado na região serrana. Débora acompanhou-o, juntamente com a mãe dele. Viajaram em uma sexta-feira, no fim da tarde. O pai já se encontrava lá. O sítio está situado a 195 quilômetros do centro da capital do estado. Os primeiros 163 quilômetros são percorridos na mais importante via federal. Daí em diante, são 28 quilômetros de estrada asfaltada, mas que, há alguns anos, quando era de terra e barro, desafiava os aventureiros que se destinavam àquele paraíso da natureza. A bucólica localidade fica encravada no topo da serra, juntamente com outras duas vilas, as quais se confundem por estarem tão próximas. Uma delas possui um detalhe interessante: é cortada por um rio que separa dois estados. O cenário de muito verde, rios e cachoeiras atrai um bom número de turistas, principalmente nos finais de semana. No fim da década de 70, a região começou a ser ocupada por artistas, microprodutores rurais e artesãos. A eles juntaram-se os adeptos do movimento hippie na sua fase áurea. Lá estão localizados vários hotéis e pousadas. Os casais apaixonados procuram hospedar-se em chalés, onde as lareiras ocupam lugar de destaque. Amor e lareira, combinação perfeita. Antes de Débora viajar para Paris, Otávio a havia convidado algumas vezes para passar finais de semana no sítio. Ela adorava montar, gostavam de cavalgar juntos, não só nos limites do sítio, como também pelos arredores. Muitos locais pitorescos tinham sido visitados nos repetidos passeios efetuados pelos ex-namorados. Desta vez, em face da limitação de Otávio, Débora resolvera não montar. Poderia deixá-lo constrangido. Chegaram ao sítio no início da noite e o frio era intenso. Deixaram a abertura das malas e a correspondente arrumação das roupas para mais tarde. Ficaram na sala de estar, junto à lareira, aguardando o jantar. Otávio externou com palavras o seu estado de espírito. Débora, você não é capaz de imaginar como o reencontro com a região está me fazendo bem. Estou sentindo uma sensação de alívio, um relaxamento gostoso. Desde o dia do sequestro, não me sentia assim. Eu também estou bastante feliz. Qualquer pessoa neste ambiente, com este sossego, o friozinho gostoso e a madeira crepitando na lareira, fica obrigatoriamente tocada. O local nos transmite determinada magia, difícil de definir. É compreensível que você, depois dessa fase toda de tensão, sinta-se muito mais inebriado do que qualquer outra pessoa. Para quem sabe como gosta deste lugar, fica mais fácil ainda entender. Amanhã quero ver você cavalgando como fazia sempre que vinha aqui, disse Otávio, consciente de que ela deveria estar evitando tocar no assunto. Confesso que não estou com a menor vontade, respondeu Débora, esforçando-se para ser convincente. Débora, procuremos encarar os fatos de frente. A verdade é que estou com um problema sério. A possibilidade de que fique paraplégico para o resto da vida, temos que conviver com tal realidade. Estou preparando-me, psicologicamente, para o pior. Não me sentiria bem se as minhas restrições viessem afetar o ritmo de vida das pessoas que me cercam. Se você gosta de montar, se lhe faz bem, por que não o fazer? Não é justo, eu ficaria constrangido. Nós, deficientes físicos, precisamos conviver com algumas limitações, entretanto não queremos ser tratados como coitadinhos. Vou voltar a trabalhar, pode ter certeza de que serei uma pessoa ativa. Tem razão, vamos necessitar superar algumas barreiras, mas em pouco tempo estaremos adaptados à nova realidade. Retrucou Débora, emocionada com a coragem de Otávio em enfrentar o problema. Jantaram com os pais de Otávio e ficaram os quatro conversando. Um pouco antes da meia-noite, recolheram-se aos quartos. Otávio teve uma noite agitada e sonhou com Bárbara. No sonho, os dois haviam se hospedado em um hotel do local. Logo após a chegada, à noite, ao sair do chalé em direção ao restaurante, localizado no prédio da recepção, ele desandou a correr na escuridão. Sumiu, apareceu novamente, saltou, emitiu sons que mais pareciam gritos de guerra indígenas. Bárbara sorria na varanda do chalé. O que foi que aconteceu? Você é um índio? Ou será que ficou louco? Dissera ela. Nem uma coisa nem outra, minha doce Bárbara.
É este ar, este sossego, este cheiro de mato, este frio, a sua presença. Este espaço só nosso, destinado a todo o amor que tenho para lhe dar. Respondeu Otávio e correu na direção de Bárbara. Ela desceu os 2 degraus da varanda e disparou em volta do chalé. Ficaram por algum tempo, correndo em círculos, até que a perdeu de vista. Onde se escondeu, Bárbara? Tente me achar. A voz dela soava como um eco a repetir-se por longo tempo. Otávio olhou na direção de onde vinha a voz, mas a escuridão não permitia enxergar a amada. Pouco depois, a voz já vinha de outra direção. E então, vai desistir? Novamente o eco tocando os tímpanos, desta vez numa altura ensurdecedora. Eu não sou homem de desistir. Irei ao fim do mundo para encontrar a mulher mais linda que já vi. Gritou, como se quisesse arrebentar os pulmões, porém tinha a sensação de que a voz não passava de um sussurro. Conseguiu divisar o vulto de Bárbara. Avançou procurando não fazer barulho, agarrou-a pelo braço e beijou-a ardentemente. Preparou-se para amá-la ali mesmo, na grama úmida. Ela desvencilhou-se e correu. Ele tentou segui-la, mas nesse momento não conseguia mais andar. Suas pernas estavam imóveis, pendentes em uma cadeira de rodas. Num último esforço, aplicou toda a sua força, mas a cadeira nem se mexeu. Era como se estivesse colada ou pregada no chão. Bárbara começou a flutuar. Foi subindo, cavalgando uma vassoura e desapareceu no céu escuro. No ar permaneceu apenas uma risada tenebrosa, repetida, repetida, repetida. Otávio pensou: esta não pode ser a minha Bárbara. Não é doce, é uma bruxa. O eco com a risada também cessou. Não sobrou nada da Bárbara doce nem da Bárbara bruxa. Balançando, da direção em que Bárbara sumira, surgiu um enorme polvo, com incontáveis tentáculos que mantinham presos homens e mulheres, os quais se debatiam, agitavam braços e pernas, mas o esforço era infrutífero. Não conseguiam se desvencilhar. Afonso estava lá. Otávio acordou sobressaltado. Não dormiu mais naquela noite. Bárbara estava presente em sua mente, ora doce, ora bruxa. Débora tomou o café da manhã trajando um culote caque. As botas de cor marrom tinham esporas atracadas nas partes posteriores, logo acima dos saltos. A blusa branca era de couro e possuía uma carreira de franjas em forma de V. Otávio não resistiu à beleza da ex-namorada. Está linda. Aliás, cada vez mais linda. Adoro vê-la em traje próprio para as cavalgadas. E você está ótimo. A montanha faz-lhe muito bem. Sinto-me feliz por estar em sua companhia. Beijou-o e desceu o degrau da varanda. Otávio observou, da varanda da casa nova, Débora montar o alazão. Ela segurou com a mão esquerda a parte anterior do arreio, o chamado São Francisco ou Santo Antônio. Firmou a direita na parte posterior e introduziu o pé esquerdo no estribo. Um leve e gracioso impulso colocou-a na sela. Positivamente estava linda. Otávio a achava mais atraente quando se vestia esportivamente. Ereta, elegante, puxou as rédeas para a esquerda, fazendo com que o animal ficasse com os dentes à mostra, acenou para o amigo com a mão que portava o chicote e partiu. O alazão deu os primeiros passos, iniciou a marcha elevando a cauda, desceu a estradinha de terra em declive e chegou à casa velha do sítio, onde começava a estrada plana que ia até a porteira da propriedade. Ela acenou novamente, afrouxou as rédeas, acionou as esporas e o chicote e prosseguiu em galope, deixando de ser vista logo após a curva. Simplesmente linda. Otávio assustou-se, não havia sentido a aproximação da mãe. Ela continuou. Não conhecia a Bárbara pessoalmente, mas não acredito que seja tão bonita quanto a Débora. Bárbara é a mulher mais linda do mundo, respondeu instintivamente e concluiu. Só que para mim, é como se não existisse mais. Será verdade? Otávio não respondeu e a mãe retirou-se. Débora não demorou muito para voltar do passeio. Sem Otávio, o programa não tinha atrativo. Desmontou, entregou as rédeas ao caseiro e ficou observando. O homem retirou o arreio, o peitoril, o rabicho, o bridão e o freio do animal e ofereceu-lhe um balde com água e outro com milho. O cavalo bufou, esfregou a ferradura de uma das patas no chão,
e colocou a cabeça no balde com água até saciar a sede. Depois, comeu o milho no outro balde. Débora irradiava felicidade, matava as saudades do sítio dos pais de Otávio. Não o frequentava desde que fora para Paris. Subiu correndo a estradinha de terra e encontrou Otávio na varanda. Por que tão pensativo? O que não falta é recordação para deixar-me meditando. Respondeu, esperou que ela se acomodasse na rede e prosseguiu. Minha querida, o que aconteceu nestes últimos meses daria para escrever um livro. E por que não escreve? Enquanto em tratamento, tempo não é problema. Não, não me sinto preparado. Além da competência, que nunca descobri possuir, acredito ser uma empreitada que deva ter o momento certo. Não estou nesse momento de vida. Débora balançou a rede, forçando o pé esquerdo no chão. Encorajou-se, embalada com o vai-vem relaxante, e liberou o que estava bloqueado desde que reencontrara o ex-namorado. Otávio, nossas conversas têm sido conduzidas de forma convencional. Até agora, tratamos apenas dos acontecimentos relacionados com a sua permanência na capital e, assim mesmo, alguns aspectos estão deliberadamente censurados. Fale-me de Bárbara. Que importância tem atualmente em sua vida? Você a ama? Ela temia pela resposta, por isso tinha adiado tanto a pergunta. É possível alguém amar uma pessoa que tenha o caráter da Bárbara? Movimentou a cadeira, fazendo-a deslizar até posicioná-la junto à rede. Amei-a intensamente, a ponto de não admitir viver sem ela. A decepção foi grande demais. Decepção, por maior que seja, não determina o fim de um amor tão intenso. Pode bloqueá-lo por algum tempo, mas ficará latente, pronto para aflorar a qualquer instante. Pode imaginar como tive que me violentar para frequentar a casa dela? Otávio falava e seu olhar permanecia distante. Sua memória trazia com toda clareza acontecimentos que não conseguia esquecer. Conversava com o marido fazendo-o crer que era seu amigo. Agora, depois do jogo aberto, depois que as máscaras caíram, chego a duvidar de que tenha participado de tanta encenação. Débora, você me conhece muito bem. Poderíamos estar casados se você não tivesse ido para Paris. Não é difícil entender como me sinto. Ele estava aberto ao diálogo, como se estivesse aguardando essa oportunidade. Ela pressentiu e resolveu ir adiante. Você disse que esteve com ela na carceragem. Como se justificou? Alegou que, de início, não sabia das atividades escusas do marido. Quando descobriu, sofreu ameaças, intimidou-se e, logo em seguida, a polícia desmantelou a quadrilha. Colocou-se como vítima. O Vicente acredita que ela foi vítima. Fez uma pausa e prosseguiu demonstrando revolta. É óbvio que não me convenceu. Ninguém pode ser tão inocente assim. Depositava vultosas importâncias em contas no exterior e não desconfiava de que poderia estar ocorrendo algum ato ilícito. Nem perguntava ao marido do que se tratava. Acha impossível ter sido uma armadilha tão bem planejada que tolhesse qualquer oportunidade de reação por parte dela? Débora fazia o papel de advogado do diabo para perscrutar até onde Bárbara permanecia presente na mente de Otávio. Não acredito. Já perdi horas, noites de sono, meditando sobre todos os aspectos a serem considerados. Parti até da premissa de que sou rigoroso no que se refere a deslizes morais. Dei descontos por esse motivo. Analisei com o máximo de boa vontade. Confesso que cheguei a torcer para que estivesse enganado e a falta não tivesse a dimensão projetada por mim. E visivelmente amargurado continuou. Infelizmente, a avaliação não mudou. Débora, corrupção e tráfico de drogas. Há algo pior? Pegou no braço da ex-namorada, olhou firmemente nos olhos negros, o semblante contraído, deixando transparecer enorme revolta e prosseguiu. Conhece algo mais desprezível? A quadrilha potencializou o uso de crack no país. Que futuro pode ter uma nação de viciados? Nenhum argumento pode inocentar uma pessoa que colabora, seja de que modo for, até indireto, para a disseminação dessa verdadeira catástrofe. Ela não se justificou, apenas explicou. Compreende a diferença? Claro, Débora ficou consternada com a explanação de Otávio. Era visível o desencanto do rapaz. Você está realmente muito machucado. Ouvindo os seus argumentos, não há quem não condene Bárbara.
Está transparente que ela não tem a menor chance com você. Espero, com ansiedade, a condenação de todos os bandidos, inclusive a dela, para ver se consigo superar os traumas que teimam em me acompanhar. Os dois ficaram calados. Otávio observou a chuva que começara a cair. Antes, uns poucos pingos que escorregavam pelas telhas da varanda e se perdiam através da terra dura e ressecada. Depois, uma cortina de chuva fina e fria, dançando ao sabor do vento. Brenda, a cadela dálmata, com pelo branco e poucas ameixas pretas, juntou-se a eles. Trazia, a reboque, a ninhada de 6 filhotes. Colocou as patas dianteiras na coxa esquerda de Otávio, balançou a cauda, manteve a língua úmida pendente e fixou os olhos nos dele. Otávio acariciou a cabeça de Brenda, ela retesou o corpo e movimentou com mais vigor a cauda fina e dura. Os filhotes brincavam, embrulhando-se e mordendo-se uns aos outros nos ladrilhos da varanda.